Bem, depois de 3 semanas analisando aqui acontecimentos internacionais, eu volto novamente o meu olhar para a situação brasileira. E eu quero nessa semana alertar os ouvintes de como a situação vivida hoje pelo povo no estado do Amapá pode se generalizar para todo o Brasil em 2021. Como a gente deve estar sabendo, o Amapá está há uma semana praticamente sem energia elétrica. O povo amapaense enfrenta uma verdadeira situação de caos, porque no dia 3 de novembro uma subestação de energia pegou fogo. O sistema de transmissão de energia do Amapá foi privatizado e quem controla esse sistema é uma empresa espanhola chamada Isolux. A empresa não tinha um gerador reserva para ser imediatamente utilizado em um caso de acidente como esse. E o resultado está sendo trágico para o nosso povo amapaense. As pessoas estão sem luz elétrica, a comida está estragando na geladeira, o desabastecimento já atinge duramente as famílias e as pessoas estão sem água. E quando ainda vão protestar contra essa situação de caos, de descaso, de incompetência, a única resposta do governo do Amapá é aquilo que a classe dominante mais sabe fazer: botar a tropa de choque para assentar o sarrafo na população que vai às ruas protestar. Ou seja, o povo tem que passar fome, não ter água para beber, ver a comida estragar e tem que ficar quietinho sem protestar. E ainda dizem que o Brasil é um país democrático. Bom, esse caos que vive hoje o estado do Pará é algo que, a meu ver, pode se generalizar pelo Brasil a partir de 2021. E por quê? Alguns dos nossos ouvintes até podem perguntar se a gente não está sendo um pouco catastrofista, exagerado, mas eu acho que não estamos não. O projeto da classe dominante brasileira é o de saquear e assaltar o patrimônio nacional através de privatizações ou de concessões de serviços públicos. É um projeto que quer colocar o Brasil em alinhamento automático com os interesses dos Estados Unidos e que transforma o Brasil numa espécie de semicolônia do capital financeiro internacional. É um projeto que faz o Brasil, do ponto de vista produtivo, se especializar em mero exportador de produtos agrícolas e minerais. E que, para isso, ele precisa destruir a indústria e interditar ao Brasil qualquer tipo de soberania, seja ela soberania alimentar, tecnológica, econômica, política, financeira, militar, industrial, etc. É um projeto que também aprofunda a superexploração do povo e, por isso, eles fizeram a reforma da Previdência, que é para a gente trabalhar até morrer, e destruíram a CLT, que é para acabar com qualquer tipo de regulação do mercado de trabalho em favor dos trabalhadores, e com isso aumentar a precarização e rebaixar os salários, e consequentemente aumentar os lucros, deles. O que nos espera então em 2021? Em primeiro lugar, que por causa da pandemia, a economia brasileira vai sofrer um baque muito grande que vai agravar a crise econômica. E o resultado imediato vai ser uma crise fiscal nos estados e municípios que vai se refletir diretamente nos serviços públicos. Outra situação que vai aumentar a crise é o fim do auxílio emergencial, que vai aumentar a fome e a miséria, porque bem ou mal o auxílio emergencial conseguiu segurar um pouco a situação de milhões de famílias no cenário da pandemia e do isolamento social. Com o Brasil se especializando em ser mero exportador de produtos agrícolas e combinado à crise econômica que tem provocado uma depressão do mercado interno, o que tem acontecido é que boa parte da produção de grãos do Brasil está sendo exportado. E sabem qual é a consequência disso? Aumento da inflação dos produtos da cesta básica. Segundo uma pesquisa do Diese, a inflação, a cesta básica de produtos nesse ano de 2020 até agora, aumentou já em mais de 17%. E o salário mínimo hoje, para fazer frente a essas necessidades, a essa carestia, teria de ser de mais de R$5.000 e não de R$1.045. E só nos últimos meses foram fechados mais de 4 milhões de postos de trabalho. E aí, assim, como que essa catástrofe social, qual tem sido a resposta da classe dominante brasileira para enfrentar essa catástrofe? Primeiro que vamos ter muito claro, a classe dominante não governa o país para atender os interesses do povo, ela governa o país para atender os interesses dela. E todos os governos que estão lá atuam nesse sentido. Portanto, para manter os seus privilégios e interesses, ela vai insistir em aprofundar esse modelo econômico que está destruindo o nosso povo. Está garantindo os privilégios e interesses dela, mas está destruindo o nosso povo. Essa que é a verdade. Na semana passada, por exemplo, o Senado, sem muito alarde, acabou com a autonomia do Banco Central. O que isso significa? Significa que o Banco Central não responde mais ao presidente da República, seja ele qual for.
E o Banco Central, dependendo da política econômica, ele poderia, por exemplo, criar condições econômicas e financeiras para termos uma política econômica que gerasse empregos. Como que vai ser agora o Banco Central, né? A presidência do Banco Central? Vai ser colocada na mão dos banqueiros, né? A direção do Banco Central vai estar na mão dos banqueiros. Portanto, a sua direção vai fazer uma política de interesse dos bancos. Outra coisa que eles querem também fazer é uma reforma administrativa. Dizem um monte de mentiras, que no Brasil tem muito funcionalismo público, que não é verdade, que o funcionalismo público tem muitos privilégios, que também é outra mentira. Mas, na verdade, a reforma administrativa, o que quer mesmo, é diminuir os gastos do Estado com serviços públicos essenciais ao povo, como saúde, educação, previdência, assistência, segurança, etc. Tudo para garantir que seja priorizado no orçamento geral da União os interesses desses banqueiros parasitas, que lucram muito dinheiro com o negócio da dívida pública. E a reforma administrativa não vai mexer nos privilégios da alta cúpula do funcionalismo, que está na cúpula das Forças Armadas, na cúpula do Judiciário, que está no Ministério Público, não vai mexer com essa gente. E está se prevendo também nova rodada de privatização, agora de refinarias de petróleo e da própria Eletrobras. E por que tudo isso? Por que a classe dominante brasileira insiste num projeto que está afundando o país? Porque, simplesmente, como eu disse agora há pouco, ela está defendendo os interesses dela. O interesse da classe dominante não é o mesmo interesse do povo. Ela faz um discurso de que ela está tomando medidas necessárias para o interesse do país. A gente já conversou aqui sobre isso. A classe dominante não pode apresentar os seus interesses como interesses exclusivamente dela. Ela tem que apresentar os seus interesses, ela tem que maquiar os seus interesses, ela tem que revestir os seus interesses como se fossem interesses nacionais, interesses de toda a coletividade. Mas o que a classe dominante brasileira quer mesmo é acumular capital através da especulação financeira, principalmente pelo controle da dívida pública. Como eu disse também agora há pouco, quase metade do orçamento da União é gasto com remuneração de títulos da dívida, que se tornou um negócio muito rentável para essa gente. Como eu tenho dito aqui na coluna insistentemente, em um país capitalista, esse país ele é organizado para atender um único interesse: garantir a acumulação de capital nas mãos de uns poucos, e isso só é possível pela exploração do povo trabalhador, que é a maioria da população. E quanto mais se acumula capital numa ponta, é porque sobra uma mega exploração na outra ponta. Como esses parasitas estão pendurados na teta do Estado, para garantir que seus interesses sejam priorizados, eles diminuem os gastos públicos, impõem um teto nos gastos, nesses gastos públicos também, né? Diminuem a contratação de funcionários públicos, por isso terceirizam um monte de serviços públicos, e terceirização é sinônimo de precarização, e não deixam o Estado agir como um estimulador do crescimento econômico, ainda mais nesse cenário de brutal crise econômica, né, agravado pela pandemia. E nesse sentido só tem um caminho, né, para que essa situação de caos vivida pelos nossos irmãos amapaenses não se generalize por todo o Brasil. É a gente começar a se preparar desde agora, se organizar em locais de trabalho, estudo e moradia, para resistir a esse projeto que quer nos transformar em meros escravos assalariados que vão trabalhar muito, morrer sem se aposentar e sem direito a nada. É nessa luta de resistência que a gente vai criando os meios para fortalecer uma outra luta de uma dimensão maior, que é uma luta pelo poder. Porque só com o poder na mão do povo, a gente pode dar um fim a esse projeto ultraliberal que está destruindo o nosso país, conquistar nossa segunda e definitiva independência, retomar completamente nossa soberania em todas as áreas e assim construir uma nova sociedade onde a gente vai redimir o nosso povo de 520 anos de exploração e de miséria. Em 2021 o couro vai comer e precisamos estar preparados ideologicamente, politicamente, organizados, né? Como eu falei em nossos locais de estudo, trabalho e moradia, para enfrentar esse cenário com muita organização e consciência. Então acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.